Amados irmãos e irmãs, paz e bem, eis que estamos chegando ao final do ano, hoje dia 31 de dezembro. O Evangelho é João capítulo 1, versículos de 1 a 18, o chamado texto do prólogo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguem dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João, dá testemunho chamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, há poucos dias refletimos sobre esse texto do prólogo de João, que é uma espécie de chave de leitura para entender todo o Evangelho, com conceitos muito interessantes, e conceitos muito profundos. É o chamado Evangelho da Maturidade. Orígenes chega a dizer que da Bíblia os Evangelhos são a fina flor, e dos Evangelhos João é a fina flor de todos. Quer dizer, é preciso compreender a João, mas para compreender é preciso olhá-lo com um olhar de maturidade cristã, de maturidade teológica, de maturidade na fé. João começa então o seu texto dizendo: no princípio era a palavra. Aqui é interessante, estamos no tempo do Natal, mas o texto não trata do nascimento do menino. Ele trata de maneira não tão explícita como fazem os outros evangelistas, mas ele diz apenas isto: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, mas não diz onde, como aconteceu isso, Porque João fala de um princípio que está fora do tempo. No princípio era a palavra. Num princípio que está fora do tempo, que está na eternidade. No princípio existia a palavra, o Logos de Deus, E a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Fala da comunhão da segunda pessoa da Santíssima Trindade com a primeira e a terceira, No princípio estava ela com Deus, e tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito, Quando se fala em princípio, não se fala no começo somente das coisas, mas inarché ou inarché significa na base de tudo, no fundamento de tudo. O que está no fundamento de tudo? É o próprio Deus. O Deus é que dá sustentabilidade a todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele é que está dando sustentação à sua obra criadora, à sua obra que foi criada por ele, Então, ele é que dá sustentação. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que aparece um outro conceito, ou mais dois conceitos, Quer dizer, nessa palavra, nesse Logos, estava a vida. A vida que vai ser comunicada aos homens, e a luz. O conceito de luz é muito interessante também na Bíblia, porque
Cristo lança luz ou virá para lançar luz sobre todas as realidades humanas, para que o homem possa entender todas as coisas a partir da luz da presença de Cristo. Então, tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, belíssima essa palavra, não é? A luz brilha no meio das trevas. Basta um pequeno facho de luz para dissipar um tanto enorme de trevas, de escuridão, né? Então é preciso que abramos o coração para esta verdade, de que a luz brilha nas trevas. A luz não se rende às trevas, pelo contrário, onde a luz vai chegando, as trevas vão tendo que fugir. E as trevas não conseguiram dominá-la. E aí ele continua, surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João, e aí fala do precursor, né, que veio para dar testemunho da luz. Né? A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela. O mundo aqui, o primeiro conceito de mundo, aparece como coisas criadas, né? O universo das coisas criadas. Mas depois vem um outro conceito de mundo no Evangelho de João. Né? Os seus não a acolheram. E aqui se trata do mundo das trevas, do mundo do pecado, que não tem capacidade de acolher a luz, não está em condições de acolher a luz. Veio para o que era seu, os seus não acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Quer dizer, quem acolhe a Cristo se torna nele filho, se torna filho adotivo, né? Se torna nele filho, né? E aos que acreditam em seu nome. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas tiveram um novo nascimento, um nascimento na graça. E nós contemplamos a sua glória, a glória que recebe do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Muito bem, interessante esse texto do prólogo, nós poderíamos comentar passo a passo, é belíssimo, não é? Mais adiante, então, João diz, de sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Cristo. É Ele que nos revela quem é o Pai. É Ele que nos dá a graça e nos faz conhecer quem é o Pai. Portanto, estamos no tempo de Natal, na chamada oitava de Natal, e mais uma vez somos chamados a nos debruçar sobre esse texto belíssimo chamado de prólogo, né? O apóstolo Paulo diz, é preciso recuperar ou recapitular todas as coisas em Cristo, saber que Ele é o alfa e o ômega, nele todas as coisas começam e terminam, né? E na refalai, eu ia dizer, é preciso recapitular tudo na cabeça que é Cristo, né? Ele é a cabeça de todas as coisas, né? Então hoje a lição que nós devemos guardar no coração é esta. Hoje é o último dia do ano. Imaginar que aqui se fala do princípio, quando estamos no fim do ano, né? Se fala do princípio, mas não é do princípio do tempo. Se fala onde as coisas estão ancoradas, né? Terminando o ano, vale a pena fazer uma avaliação. Onde nós ancoramos a nossa vida neste ano, né? Onde nós colocamos nossa confiança, onde que nós colocamos a nossa esperança. Muito interessante fazer essa reflexão a partir desse texto, né? Que o dia de hoje seja um dia para nós meditarmos sobre isso, que o Senhor nos dê a graça de, meditando, avançar cada vez mais no conhecimento do Logos, no conhecimento da sabedoria divina. Jesus, né, o Verbo divino, antes de se encarnar, é chamado no Antigo Testamento de sabedoria divina, né? A sabedoria do Pai. Que possamos hoje mergulhar nessa sabedoria, porque só com sabedoria conseguiremos construir um ano novo, realmente novo, não somente porque são novos dias, mas um novo tempo de graça e de vida bela no Evangelho do Senhor.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.